2020 foi um ano extremamente difícil e complicado para todos os países do mundo. No Brasil, estávamos diante de um cenário em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estava extremamente desgastado e escândalos diários vinham à tona, sempre envolvendo ele, seus filhos e a cúpula de seu governo. O ano de 2020 abriu com o real custando R$ 4,02 um dólar. E tivemos no ano de 2020 uma das piores depreciações econômicas da nossa moeda de toda a história. O dólar chegou a custar R$ 5,90. Dentre as 30 moedas analisadas pelo FMI, o Brasil ocupou o último lugar no ranking, ou seja, fomos o país que mais perdemos poder de compra em todo o mundo. Para começarmos nossa respectiva, vamos para janeiro de 2020. No dia 4 de janeiro, Bolsonaro já começa o ano em seu estilo idiotizante e dia 4 de janeiro ele afirma que todo cearense é cabeçudo. Ainda no dia 4 de janeiro, Bolsonaro ele afirmou o seguinte: se eu tivesse poder, eu cancelaria todas as investigações contra meu filho Flávio, que é investigado por diversos esquemas de corrupção, rachadinha e lavagem de dinheiro. Dia 9 de janeiro, depois de paralisação e suspensão no site do Ministério da Educação, Abraham Weintraub, ele escreve uma nota, a palavra impressionante, com C. Dia 16 de janeiro, Roberto Alvim, membro da cúpula do governo, ele copia discurso do nazista Joseph Goebbels em vídeo cheio de referências sombrias. No dia 16 de janeiro de 2020, Bolsonaro responde ao chefe da SECOM: você está falando com tua mãe? Em tom desrespeitoso, o que foi um grande burbúrio na mídia. Dia 16 de janeiro ainda, Bolsonaro disse que os esquerdistas brasileiros não merecem ser tratados como pessoas normais. E ainda no dia 22, Bolsonaro ele negou em entrevista, que ele pediu que retirassem processo contra ele, visto que ele já estava tentando articular e controlar a Polícia Federal para os rumos das investigações em que estão metidos seus filhos e sua família. No dia 23 de janeiro, a ministra Damares Alves, ela defende a abstência sexual contra a gravidez precoce. Mais uma idiotice do governo federal. No dia 26 de janeiro, o Bolsonaro afirmou que jamais pediria a Trump para mudar o tratamento dado aos deportados brasileiros, visto que o governo Trump estava deportando em grande massa cidadãos brasileiros irregulares, que estavam sendo humilhados e mandados de volta dos Estados Unidos para o Brasil. O contexto mundial era um contexto de pandemia. O mundo já estava horrorizado com a pandemia em Wuhan e o governo federal nada fazia. Especialistas de todo mundo já sabiam que a pandemia de Covid-19 atingiria todos os países do mundo, inclusive os países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil. Porém, o governo federal e o Itamaraty não se prepararam e não fizeram absolutamente nada. E o presidente Jair Bolsonaro seguiu em uma tentativa de boicote e negação que durou diversos meses. No dia 12 de fevereiro, após diversos erros na execução do Enem, que foi o único ano, desde o Enem moderno, em que houveram erros gravíssimos no Enem. Abraham Weintraub, ele voltou a falar e afirmou categoricamente que foi a melhor edição do Enem de toda a história. Porém, a única com erros grotescos. No dia 17 de fevereiro, o ministro da Educação novamente voltou a escrever tweets com erros crassos de português.
E no dia 18, Bolsonaro ofendeu a jornalista Patrícia Campos Melo ao citar depoimento em CPI. E Bolsonaro, ainda no dia 21 de fevereiro, ele disse que deputado negro demora a nascer, porque deu uma queimadinha. Dia 26, o ministro da Educação ele não sabia em sua declaração em qual região brasileira e em qual estado ficava Belo Horizonte. E Jair Bolsonaro, no dia 27 de fevereiro, ele convocou diversos protestos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal, que a partir de então começou uma onda de protestos durante a pandemia e diversos crimes contra a República e contra a saúde pública. Ainda em fevereiro, no dia 26, o primeiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil, na manhã do dia 26 de fevereiro de 2020. No dia 4 de março de 2020, o governo Bolsonaro não estava nem um pouco preocupado com a pandemia que acabara de chegar ao Brasil. E no dia 4 de março, Bolsonaro se reuniu com um humorista de quinta categoria e distribuiu bananas à imprensa no cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada. No dia 8 de março, foi comprovado o primeiro caso de coronavírus no estado de Minas Gerais. E foi o caso de uma pessoa que voltou, um homem que voltou da Itália, né? E acabou contaminando uma mulher de 42 anos. No dia 9 de março, Bolsonaro ele disse em suas redes sociais que a pandemia estava superestimada e que não teria nenhum tipo de problema e que não seria um problema de saúde grave e que o brasileiro não pegaria coronavírus. No dia 19 de março, ocorreu a primeira morte por coronavírus no Brasil. A primeira vítima foi um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Santa Maggiore, na zona sul de São Paulo, da rede Prevent Senior, no bairro do Paraíso. Era um cidadão de classe média alta. No dia 14 de março, morre Gustavo Bebiano, o braço direito de campanha de Jair Bolsonaro. Uma morte extremamente suspeita, em que ele estava em um sítio na cidade de Teresópolis e morreu supostamente devido a um problema cardíaco. E no dia 17 de março, o estado do Rio de Janeiro decreta situação de emergência e define medidas temporárias para definir e prevenir o contágio do novo coronavírus. A partir de então, o Brasil parou e diversos estados começaram a adotar medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento do comércio. No dia 20 de março, o Ministério da Saúde ele declarou o reconhecimento da transmissão comunitária do novo coronavírus. Apenas um mês após o primeiro contágio de coronavírus no Brasil, é que o Ministério da Saúde tomou alguma providência que foi um mero reconhecimento de que poderia haver a transmissão comunitária dentro do Brasil. Reitero que até então nada havia sido feito pelo governo federal. E no dia 24 de março, veio à tona declarações do velho da Havan, o velho do Madeiro e o dono dos Girafas, em que eles criticaram fortemente as medidas de lockdown e as medidas sanitárias do coronavírus. O velho da Havan ele veio com um mapa da Itália dizendo que no máximo morreria 5 mil brasileiros, senão ele fecharia suas lojas e sairia do Brasil. E agora, velho da Havan? O dono do Madeiro disse também que o Brasil não poderia parar por 5 ou 7 mil pessoas que iriam morrer. Chegamos onde chegamos. Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro ele vem minimizando os danos e incentivando curas milagrosas e disseminando fake news e desinformações a respeito da doença. Tanto que no dia 24 de março, ele disse que coronavírus era apenas uma gripezinha, em um de seus pronunciamentos veiculado na televisão. O país já tinha registrado 10 mortes naquele momento,
Ele criticou o fechamento de escolas e comércios e ele disse que se ele viesse a pegar o coronavírus, ele pegaria nada mais que uma gripezinha ou um resfriadinho e nada teria. Dia 26 de março, Bolsonaro disse que o coronavírus não passaria pelas lotéricas porque o vidro é blindado. E no dia 26 também, ele disse que o brasileiro não pegaria coronavírus, porque brasileiro nada no esgoto e não pega nenhum tipo de doença. Nesse mesmo dia, Eduardo Bolsonaro agrediu fortemente a China e os interesses econômicos do Brasil, ato que se repetiu por diversas vezes durante o ano de 2020, com graves problemas, graves tentativas de problemas diplomáticos do Brasil com a China, que na maioria das vezes não foram respondidos, né? A China escolheu por ignorar a maioria das vezes. Dia 27, o Bolsonaro ele disse que, em um vídeo, né, que deveríamos tomar medidas experimentais contra o coronavírus. Porém, continuou a desacreditar a existência de uma pandemia. E no dia 29, Mandetta ele definiu o isolamento. E foi muito criticado por Bolsonaro, que no mesmo dia saiu pelos comércios de Brasília sem máscara e foi comer um pastelzinho nas feiras do entorno de Brasília. No dia 30 de março, o Facebook, o Twitter e o Instagram excluíram um vídeo de Bolsonaro a respeito do coronavírus, alegando que esse vídeo poderia causar graves danos reais às pessoas. E no dia 31, a OMS respondeu a Bolsonaro que adotasse políticas de isolamento. E no mesmo dia, Bolsonaro comemorou o golpe militar de 1964. Ainda não se preocupava e não estava nem um pouco importando com as vidas que estavam sendo perdidas. E para abrir o mês de abril de 2020, na primeira semana de abril, Bolsonaro disse: vamos todos morrer um dia. Ele se posicionava fortemente contra o isolamento social, criticava fortemente os governadores que impuseram lockdown em seus estados. E no dia 7 de abril de 2009, aconteceu no Rio de Janeiro um atentado bárbaro, onde um músico chamado Evaldo Rosa, ele morreu com 80 tiros vindos de militares do exército. Ele levou 80 tiros sem ter sido ao menos abordado, porque eles o confundiram com um ladrão de carros. No dia 10 de abril, o número de mortes passou de 1.000 pessoas no Brasil devido ao coronavírus. E no dia 13 de abril, o presidente da Embratur, ele postou um meme do Bolsonaro carregando o caixão. Aquele meme do caixão. E no dia 20, né, o Bolsonaro, em uma live religiosa, ele foi na contramão da comunidade científica e disse que o vírus estaria indo embora. Pouco mais de 1.000 pessoas haviam perdido a vida naquele momento. E no dia 16, Mandetta foi demitido por Bolsonaro. E Bolsonaro, no dia 19 de abril, me desculpe, ele discursou novamente em manifestação em Brasília, pedindo o fechamento do STF e defendeu intervenção militar, ao lado de bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. No dia 24 de abril de 2020, o ex-juiz Sérgio Moro anunciou demissão do Ministério da Justiça e deixou o governo Bolsonaro. O que colocou ainda mais em xeque a popularidade de Bolsonaro e causou diversas crises no governo e nos seus apoiadores. A demissão ela foi motivada pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Ainda no final de abril, Bolsonaro disse, e daí? Quando ele foi perguntado o que ele tinha a dizer sobre o recorde diário de mortes notificadas naquele dia. Ele foi perguntado no cercadinho. Ele disse, e daí? Lamento, o que você quer que eu faça? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Seguiu negando a pandemia e sem tomar medidas algumas.
O mês de maio já começou com o dia 9 de maio de 2020. O Brasil ultrapassando a marca de 10 mil mortos em decorrência do coronavírus. E no dia 20 me desculpe. E a Regina Duarte, né, no dia 15 de maio, ela saiu do governo Jair Bolsonaro. Ela tinha entrado no dia 4 de março para o governo e foi uma entrada extremamente polêmica, porque logo no seu discurso de posse, ela falou do pum do palhaço. E ela deu diversas declarações minimizando as mortes da pandemia e elogiando a ditadura, a tortura e dizendo que ela não gostaria de carregar um cordel de caixões. Ela durou menos de 2 meses no ministério. No dia 15 de maio de 2020, houve a saída do ministro da Saúde, Nelson Tait. E a partir de então, o Brasil atravessou uma pandemia por mais de 4 meses sem o ministro da Saúde. Visto que o ministro da Mandetta saiu e foi demitido, na verdade, por Bolsonaro, e o Nelson Tait pediu para sair, visto que eles não concordavam com a forma com que o Jair Bolsonaro gostaria, né, e enfrentou a pandemia, conduzindo o Brasil a milhões de mortos em decorrência dessa grave pandemia. No dia 22 de maio, a Secretaria de todos os estados atualizaram. O Brasil acabava de ultrapassar 20 mil mortos por coronavírus e mais de 312 mil infectados. E no dia 25 de maio de 2020, morreu asfixiado nos Estados Unidos o jovem negro George Floyd. Ele que foi acusado de pagar com uma nota falsa de $20 em uma conveniência, o que jamais foi provado, e ele foi brutalmente assassinado por 2 policiais brancos nos Estados Unidos, o que desencadeou protestos em todos os Estados Unidos e no mundo, com o lema Black Lives Matter, em que os negros, mais uma vez na história, pediam respeito e fim do racismo. No dia 31 de maio, o Brasil ultrapassou a triste marca de 500 mil casos do novo coronavírus e 29.300 óbitos, inaugurando o mês de junho com 30 mil mortes. E no dia 5 de junho de 2020, ocorreu um triste acidente ou assassinato que ainda está causando muita polêmica, que foi o caso do garoto Miguel, que caiu do 9º andar em um prédio no Recife. A sua mãe era empregada doméstica e estava passeando com o cachorro da família, enquanto o menino ficou sozinho no apartamento e acabou caindo do 9º andar do prédio. No dia 10 de junho, Bolsonaro disse que não iria fazer nada contra o coronavírus e disse: cobre de seu governador. Até então, ele defendia o uso da cloroquina, que não havia nenhum tipo de comprovação científica, e continuou discursando contra medidas restritivas e contra o uso de máscara e do fechamento do comércio. No dia 11 de junho, Bolsonaro pediu que seus seguidores entrassem em hospitais e postos de saúde e filmassem as instalações para provar que não existia pandemia e que o vírus era apenas uma gripe chinesa de um ataque feito em laboratório. E o Brasil, naquela época, já chegava aos 40 mil óbitos. No dia 18 de junho de 2020, ocorreu a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Houve uma repercussão política extremamente grande, e o mesmo foi para os Estados Unidos. Mas esse Abraham Weintraub, o que culminou sua saída foi uma reunião ministerial muito louca que aconteceu em Brasília, em que ele atacou a China, atacou o STF e xingou ministros do STF e proferiu palavras duríssimas e de baixo calão contra a democracia. No dia 18 de junho foi preso Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Ele foi preso em um sítio em Atibaia. Sítio em Atibaia. Olha a volta que a vida dá. Ele estava escondido na casa, no sítio, na verdade, né, de um advogado
que inclusive presta serviços para a família Bolsonaro. No mês de julho, houve a greve dos Correios e houve também a greve dos entregadores de aplicativos, o que denota, né, a grande precarização do trabalho no Brasil. No dia 28 de julho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele afirmou que seria hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. Ou seja, derrota histórica para a Lava Jato, e ali começa a derrocada e o descrédito da Lava Jato. Bolsonaro, ele resolveu, no mês de julho, desacreditar e reformular o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, devido às grandes queimadas na Amazônia e no Pantanal, que vamos falar, né, ainda em seguida. Porque o Brasil registrou focos recordes, nunca antes vistos, no Pantanal e na Amazônia. E uma grande área do Pantanal foi queimada. Diversos protestos aconteceram no mês de julho contra o STF. Ocorreu o 300 pelo Brasil, liderado por Bolsonaro, sua claque, e Sarah Winter, que acabou sendo presa. E Bolsonaro discursava constantemente ao lado de bandeiras do ZEUA e de Israel. No dia 30 de julho de 2020, no Piauí, o Bolsonaro ele participou de uma manifestação antidemocrática montada em uma égua, né? Eu não sei se era égua ou jumento, né? Isso aconteceu na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Ele atraiu uma multidão e, sem máscaras, andou em cima de um equino por meio à multidão. No mês de agosto, no dia 8 de agosto de 2020, o Brasil chegou à marca de 100 mil mortos por coronavírus. E no dia 23 de agosto, Bolsonaro disse a um repórter do jornal o Globo: "Tenho vontade de encher sua boca de porrada." Essa resposta veio após o jornalista perguntar sobre os cheques depositados na conta de Michele, primeira-dama do Brasil. E no dia 28 de agosto ocorreu o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, devido aos envolvimentos em escândalo de corrupção pelo mesmo, e diversos contratos públicos fraudados, inclusive com gastos referentes a despesas do combate à pandemia de coronavírus. Os incêndios no Pantanal assolaram durante o mês de agosto. E o Pantanal, ele colocou em risco cerca de 4,7 mil espécies animais e de plantas. E teve o segundo maior foco de calor detectados em um mês desde o início histórico das medições. E na Amazônia, nesse mesmo mês de agosto, foram registrados 29.307 focos de incêndio. E Bolsonaro disse que quem causava os incêndios eram os indígenas e os caboclos, e que apenas a porção leste da floresta é que pegava fogo, o que era claramente mentira. No mês de setembro, as queimadas no Pantanal continuaram. No dia 3 de setembro, ocorreu o 30 anos da reunificação da Alemanha. E dia 9/10, o Prêmio Nobel da Paz ele premiou um programa alimentar mundial da ONU. E no dia 10 de setembro, o Brasil superou 150 mil mortes por coronavírus. Ainda no dia 10 de setembro, já no dia 10 de setembro de 2020, o preço do arroz e dos alimentos dispararam no Brasil. Isso foi uma consequência clara da nossa desvalorização cambial, porque o nosso real já não estava valendo quase nada. Tivemos grandes perdas de poder de compra em comparação ao mundo. E a partir do dia 10 de setembro, os preços não só dos alimentos, como de tudo no Brasil começou a disparar, o que trouxe à tona uma superinflação, uma gravíssima inflação que está tomando conta do Brasil e que preocupa diversos economistas e especialistas, não só aqui no Brasil como no mundo, né? Porque o mundo também está sofrendo uma grande recessão econômica. No dia 16 de setembro de 2020, após 4 meses
sem o ministro da Saúde, assumiu o ministro interino General Pazuello, que não tem nenhum tipo de formação na área da saúde. Ele não é médico, ele não é enfermeiro e nunca estudou nada referente à saúde. A sua única especialização é paraquedismo. E ele segue até hoje sendo ministro interino da saúde, ou seja, não temos um ministro da saúde. E ele recebeu diversas críticas, né, como podem imaginar, mas Bolsonaro colocou mais militares no governo. E o Brasil ele se afundou com o número de militares, chegando a ter mais militares em cargos comissionados no governo do que durante a ditadura militar. Em outubro, no dia 19 de outubro, o mundo ultrapassou 40 milhões de casos de Covid-19. E no dia 25 de outubro, a Espanha voltou a declarar estado de emergência. Uma segunda onda de coronavírus começa a surgir no mundo, que está até hoje. No dia 27 de outubro, Alberto Fernandes vence Maurício Macri e é eleito presidente na Argentina, o que simboliza claramente o retrocesso da extrema-direita na América do Sul. É uma constante mundial e o Bolsonaro jamais o felicitou por sua vitória. No dia 28 de outubro, um novo lockdown começou na Alemanha. A chanceler Angela Merkel, ela resolveu fechar as fronteiras e endurecer as medidas restritivas na Alemanha. E no dia 30 de outubro, um forte terremoto atingiu a Turquia. Um terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter atingiu a cidade de Izmir, na Turquia. E no mês de novembro, no dia 3 de novembro, ocorreu a eleição presidencial dos Estados Unidos, com uma vitória épica de Donald Trump, que até hoje está negando a sua derrota, porém já foi confirmado e não existe a menor possibilidade dele reverter a vitória de Joe Biden. Lembrando que Bolsonaro estava se posicionando claramente a favor de Donald Trump e contra Joe Biden, sendo uma decisão estúpida e histórica na geopolítica brasileira, em que um presidente brasileiro jamais se intrometera nas eleições americanas e tomou partido, o que certamente não será bom para o Brasil. E Bolsonaro jamais ligou para o eleito Joe Biden e somente no mês de dezembro de 2020 é que ele escreveu no Twitter uma mensagem em que ele dava sinais de ter aceitado a derrota de Donald Trump. No dia 9 de novembro de 2020, com uma gigantesca caravana, Evo Morales retornou à Bolívia, após ter ficado exilado quando a esquerda em seu país perdeu e saiu do poder. Porém, a esquerda voltou ao poder em outubro de 2020, após as eleições, e Evo Morales voltou acompanhado de Alberto Fernandes. Ainda em novembro morre Maradona, um ícone do futebol mundial e também da geopolítica, um esquerdista nato que nunca negou suas raízes. No dia 12 de novembro, entraram em vigor no Brasil as novas regras para aposentadoria e para a reforma da Previdência, que havia sido aprovado no finalzinho de 2019. Porém, agora, no Brasil, os trabalhadores perderam diversos benefícios trabalhistas e foi uma grande derrota para a classe trabalhista, em que negociações individuais podem ser feitas para os trabalhadores podem ter seus vencimentos reduzidos e diversas outras aberrações. Foi uma grande perda para a classe trabalhista e entrou em vigor no dia 12 de novembro. Dia 15 e 29 de novembro ocorreram as eleições municipais para os municípios brasileiros. Foi um recorde de abstenção e também uma grande derrota para a extrema-direita no Brasil. Praticamente todos os candidatos que o presidente Jair Bolsonaro apoiou perderam. E Bolsonaro usou a máquina pública para fazer propaganda política para seus aliados das eleições municipais.
No dia 20 de novembro de 2020, um homem negro é espancado até a morte em um supermercado do Carrefour, em Porto Alegre. Era o negro Beto, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Foi um assassinato brutal, por motivo torpe, e foi filmado e divulgado nas redes sociais, o que causou muita revolta, diversos protestos e tomou conta do Brasil, trazendo para cá também o movimento negro e a hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam. Entrando já na atualidade e no mês de dezembro de 2020, no dia 6 de dezembro de 2020, a Argentina aprovou imposto sobre grandes fortunas para combater o coronavírus. A alíquota pode chegar a 3,5% e é paga somente por multimilionários e super ricos. A produção industrial brasileira retraiu 9,7% no ano de 2020 e foi uma das maiores retrações desde a década perdida que sucedeu à ditadura militar. A retração da indústria brasileira, ela chegou a 27,2% em relação a abril de 2019. Houve uma queda da extrema-direita mundial. Os Estados Unidos, os movimentos progressistas ganharam as eleições na Bolívia, na Argentina, na Polônia, na Alemanha e o Brasil tem Bolsonaro extremamente fragilizado, desgastado, desmoralizado, humilhado e está prestes a cair. E no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, um grande moralista de direita, foi retirado do poder. Hoje, dia 25 de dezembro de 2020, temos 189.980 mortes por coronavírus. O dólar americano está valendo R$ 5,22. Relembro que ele abriu o ano custando R$ 4,02. Então, foi uma perda histórica, embora o dólar tenha chegado a R$ 5,90. E a previsão de queda no PIB brasileiro em 2020 é de 4,8%. Um dos piores resultados desde o início do Plano Real em 1994. Então, pessoal, a nossa retrospectiva foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais longo, mas que deu muito trabalho. Faltou eu falar uma coisa. Quando o Brasil atingiu 5.000 mortos, Bolsonaro andou de jet ski nas águas do Lago Paranoá, em Brasília. Espero que ele seja condenado e que ele pague pelas vidas e pelo genocídio que aconteceu em nosso país no ano de 2020. Eu desejo que vocês tenham um ano muito melhor em 2021, que novos ares venham e que o Brasil se reerga no ano de 2021. Se inscreva no canal, muito obrigado e até o próximo vídeo.